Os policiais civis aqui de Santa Catarina estão em estado de alerta por conta de uma situação que está acontecendo não somente aqui em Santa Catarina, mas também em outros estados, que é a questão da reforma da Previdência para servidores públicos, que na verdade vai influir em questões trabalhistas da categoria. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão que está sendo levantada aqui em Santa Catarina, eu vou conversar por videochamada com a Miriam Lago, ela que é a presidente da AGEPOL, que é a Associação dos Agentes de Polícia aqui do estado de Santa Catarina, para saber então como que fica a questão dos trabalhadores da polícia aqui no estado, que na verdade também inclui, os agentes do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, e os policiais penais também. Miriam, primeiramente, obrigada por conversar com a gente. Queria que tu explicasse melhor, então, qual é a reivindicação da categoria nesse momento. Boa tarde a todos. Obrigada pelo espaço. A nossa reivindicação principal, que é o cerne do projeto da reforma da Previdência, até porque, em razão dela, há reflexos nas outras questões, então elas precisariam ser ajustadas, mas o cerne do projeto e o nosso pleito principal seria a paridade e integralidade a todos os policiais civis até o ano de 2019. Esse ano, esse marco, seria a data da promulgação da reforma da Previdência Federal. Essa data foi garantida aos policiais federais, rodoviários federais, Polícia Penal Federal, além dos policiais civis do Distrito Federal. Então, a gente acha nada mais do que justo, que no nosso estado também seja garantido as forças de segurança civis. Certo. E Miriam, em relação a essas mudanças, da reforma da Previdência, para quem está assistindo a gente, para que possa entender também, você já falou um pouquinho, mas quais são as principais mudanças assim que vocês percebem que vai prejudicar a categoria? Nós recebemos essa semana um anteprojeto do que seria a reforma. Esse anteprojeto ficou meio confuso, a gente não conseguiu entender direito as questões ali. Até foi, o governo reconheceu que ele precisaria ser melhor reformulado, mas dentro dele ali outra questão, além da integralidade e paridade, que precisariam ser reformuladas, seria uma questão da idade, que nós pedimos 55 anos, porque em todo o Brasil essa data foi considerada nas reformas que já se deram, além do pedágio, um pedágio menor, que não 100%, a questão das regras de transição também seriam mais amenas, e além da alíquota, que nós não gostaríamos que aumentasse, embora sabemos, como já foi dito pelo governo, que para nós garantirmos esses outros direitos será preciso uma contrapartida dos agentes de segurança. Então, eu acredito só que se for para aumentar essa alíquota, que seja um aumento muito pequeno, considerando até que a própria Polícia Militar, que também é um órgão da segurança pública, contribui, em função de uma lei federal, contribui com 10,5%. E os nossos salários têm isonomia, as tabelas são idênticas, dentro da segurança pública. Entretanto, eles acabam tendo uma valorização maior, uma remuneração maior, em função dessa alíquota menor que já pagam, para a Previdência. Sim, a gente até conversa por videochamada aqui, porque a Miriam está lá em Florianópolis, justamente por essa questão da reforma da Previdência, da reivindicação da categoria também. E Miriam, eu vou pedir para você explicar aqui, a gente sabe que nesse momento tem muita informação que acaba surgindo, se ouviu falar em estado de greve da Polícia Civil. Isso é possível? Como que está a questão dos trabalhos agora nesse momento? A população pode se preocupar com essa questão de paralisação da Polícia Civil? Como que se dá o movimento de vocês? Legalmente, a Polícia Civil nem pode fazer greve. As polícias não poderiam fazer greve. E nem seria uma questão levantada pelas associações e pelo sindicato, associações de base. Então, o que poderia ser feito, já estamos em estado de alerta e dependendo de como for o desenrolar dessas negociações com o governo, nós programamos, de fazer uma operação padrão.
Então, nós estamos aguardando somente a resposta do governo sobre as negociações para dar encaminhamento nos próximos dias sobre as mobilizações que serão feitas, mas greve não terá. E aí na capital hoje, né, em relação a esse assunto aí que vocês vão pedir ao governador, quantos policiais civis aí com você engajados nesse movimento? Hoje nós estamos aqui na LESC, né, em função até do deputado Maurício Kudilac ser o nosso interlocutor com o governo, então a gente recorre muito a ele. E também houve agora há pouco, às 14 horas, iniciou uma Assembleia Geral da Polícia Penal aqui em frente à LESC. Então, até em apoio aos colegas, né, que também estão sendo prejudicados nessa reforma, nós viemos participar, alguns policiais, aqui dessa Assembleia da Polícia Penal. Nesse momento, né, qual o principal pedido da Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina? O nosso pedido principal, antes nós teríamos a recomposição salarial e a previdência. A recomposição salarial já foi definida ontem à noite pelo governo. Então, o nosso principal pleito no dia de hoje é a questão da reforma da Previdência, e dentro da reforma da Previdência, o nosso principal pleito é a questão da paridade e integralidade até a data estabelecida na reforma federal, que seria novembro de 2019. Porque nesse caso, até em relação a esse estado de alerta, né, que os policiais civis aqui do estado estão fazendo, a gente também vê que vem muita informação, né, nem sempre verídica, mas eu vou pedir para você explicar, Miriam, em relação aos questionamentos que se faz dos direitos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Tudo isso é parâmetro federal ou pode variar de estado para estado? As diferenciações entre a Polícia Militar e as forças de segurança civis ocorre que a previdência deles se dá por uma lei federal, né? Então, essa lei federal prevê que a alíquota deles, façam que a alíquota deles aqui em Santa Catarina seja 10,5%, diferente da nossa, né? A nossa hoje em dia é 14%, e pelo que a gente está vendo, muito provavelmente vai aumentar um pouco. Então, a gente gostaria de isonomia. Já foi levantado isso nas negociações, nessa questão da previdência, e não só isso, né, eles têm outras questões benéficas, né, na instituição Polícia Militar, assim como o pedágio deles é 17%, e eles, para nós, querem dar um pedágio de 100%, além da pensão por morte deles ser de 100%, e a gente das forças de segurança civis ficaria em 50%. Então, se você morre, o seu familiar, o seu filho que ficou, ficaria só com 50% dos seus proventos, enquanto a Polícia Militar, o dependente consegue ficar com 100% dos proventos. E é correto falar, em outras palavras, que nesse caso a Polícia Civil teria um salário menor em relação à Polícia Militar? Nós temos uma lei que prevê... que iguala as tabelas, né? E então, que equivale o agente nível 1 ao soldado, enfim, né? E assim sucessivamente nos níveis. Ocorre que eles acabam recebendo no líquido um pouco a mais, em função de que o desconto deles na Previdência é um pouco a menos. Aí essa é a diferença que se tem. Mas não se fala que um salário, né? De fato, um subsídio de um é maior do que o do outro, não. É a questão do desconto deles que é menor. E acaba o salário ficando maior, né? Sim. E Miriam, para a gente poder finalizar aqui, eu vou pedir para você falar qual a importância desse direito para a categoria e como que isso pode influenciar diretamente para a sociedade, já que os policiais civis atuam indiretamente no combate ao crime, investigação também. De que forma essa penalidade que vocês, né, afirmam que vai ter com a nova Previdência, com a reforma da Previdência, pode influenciar na questão de segurança para todo mundo, né? Essa questão da Previdência é muito complicada, até para o futuro, né? Tanto da Polícia Civil, dos outros órgãos de segurança civis e para o futuro da própria população, né? Porque um policial civil desmotivado, um policial penal desmotivado, a segurança, que é uma questão tão essencial, não vai conseguir prestar o serviço
que a população merece, porque com toda essa desvalorização, cada vez menos policiais, menos pessoas vão querer entrar para a polícia. Isso acaba desqualificando também o tipo de pessoal que entra, e hoje em dia nós temos um crime organizado cada vez mais complexo, e a investigação criminal é cada vez mais complexa. Então, no momento que se retira direitos conquistados como há muitas penas, né, você praticamente desestimula um profissional bom de entrar na instituição. Então, não é só salário, né? Nós temos a questão da previdência e a questão do plano de carreira. São 3 questões essenciais, vitais, para a Polícia Civil de Santa Catarina. Certo. Miriam, eu agradeço muito por você ter conversado com a gente aqui no programa Linha Verdade, e a gente vai seguir acompanhando, né, essa questão da reivindicação da categoria policiais civis, policiais penais e também profissionais do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias aqui de Santa Catarina. Inclusive a Miriam, nesse momento, conversa com a gente por videochamada lá de Florianópolis, está na LESC, justamente, né, para ter uma conversa em relação a esse requerimento da categoria. Miriam, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Então, conversamos com a Miriam Lago, ela que é a presidente da AGPOL, Associação dos Agentes Policiais aqui do estado de Santa Catarina, e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Qualquer novidade, a gente traz para você aqui no Linha Verdade.